Olá, meu irmão e minha irmã em Cristo. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você neste momento. Eu estou aqui gravando este vídeo que é dedicado a todos os cristãos católicos que o verem, mas é muito especialmente dedicado aos fiéis da paróquia que eu participo, a paróquia São Paulo, que fica em Teresina, no Piauí. E ele é dedicado aos fiéis de todas as comunidades dessa paróquia, tanto aos fiéis da comunidade matriz Bom Jesus dos Passos, como aos fiéis da comunidade Sagrado Coração de Jesus, como aos da comunidade Santo Antônio, bem como aos fiéis da comunidade São Francisco de Assis. E eu venho para dar-lhes uma boa nova, que não é ouro nem prata, assim como São Pedro, naquela passagem dos Atos dos Apóstolos, disse para o aleijado: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu dou. Eu digo para vocês que eu tenho mais do que ouro e prata para lhes dar, uma vez que os bens espirituais estão acima dos bens materiais. E eu quero dizer que a paróquia São Paulo ganhou 2 presentes. O primeiro foi uma relíquia de um santo da nossa igreja. Daqui a pouco eu direi qual é o santo, mas agora, neste momento, eu quero explicar-lhes o que são as relíquias dos santos. As relíquias são restos mortais de algum santo ou santa, de algum servo ou serva de Deus, de algum venerável ou de algum beato ou beata. E elas são divididas em 3 tipos, que são chamados de graus ou classes. O primeiro tipo são as relíquias de primeiro grau. Estas são as mais importantes, porque são as relíquias propriamente ditas. Um exemplo de relíquia de primeiro grau: tem as relíquias ex corporis, que significa do corpo, né? Ou seja, as relíquias ex corporis são partes do corpo de algum santo ou santa. Pode ser um fragmento ou uma parte maior. Tem também as relíquias ex ossibus, que significa do osso. Então, estas são ou um fragmento do osso ou um osso inteiro de algum santo ou santa da nossa igreja. Por exemplo, há poucos meses atrás veio visitar aqui em Teresina as relíquias de Santa Teresinha. Então, aquelas relíquias eram um osso, né? Um osso de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Tem ainda as relíquias ex capilis, que significa do cabelo. Por exemplo, lá na igreja catedral, aqui em Teresina, foi entronizada no altar da igreja as relíquias ex-capilares do Beato Carlo Acutis. E agora eu vou explicar para vocês as relíquias de segundo grau. As relíquias de segundo grau são objetos que pertenceram a algum santo ou santa. Por exemplo, um pedaço de uma roupa ou uma roupa completa, se foi leigo ou leiga. Quando é o fragmento de uma roupa ou uma roupa inteira, são chamadas relíquias ex indumentes. Por exemplo, eu acabei de citar, né? Se foi leigo, uma roupa. Se foi sacerdote, a batina, que é o hábito eclesiástico. Se foi religioso ou religiosa, o hábito daquela congregação que ele ou ela pertenceu. Também podem ser objetos que esses servos de Deus usaram. Por exemplo, um crucifixo que pertenceu a algum santo ou santa. O breviário, se foi sacerdote ou religioso ou religiosa, o breviário.
Enfim, objetos, um rosário, né, um terço de algum santo ou santa, né, são relíquias de segundo grau ou segunda classe. E tem ainda as relíquias de terceira classe ou terceiro grau. Estas são chamadas mais de lembranças. Por quê? Porque são algum objeto que tocou no caixão ou no túmulo do santo ou da santa, do servo ou da serva de Deus, do beato ou da beata ou do venerável. Por exemplo, eu estou aqui, né? Mostro para vocês, né? Aqui é uma relíquia de terceira classe do beato Karl Acutis. É chamada relíquia Ex Linteis. Tá aqui, ó, vou mostrar para vocês. Tá aqui, ó. Aí, ó, Ex Linteis, que significa do linho. Ou seja, aqui é um fragmento do linho que tocou na sepultura do beato Karl Acutis. Agora, eu digo para vocês, aqui virá para a nossa paróquia São Paulo, será uma relíquia ex corporis, que, como eu já expliquei, que significa do corpo de um santo. Portanto, é uma relíquia de primeiro grau de primeira classe. No caso, é uma relíquia ex corporis que nós ganhamos de São Paulo da Cruz. Este santo aqui, que está aqui desde o início deste vídeo, né? Aqui é uma imagem de São Paulo da Cruz e virá para a paróquia São Paulo exatamente a relíquia ex corporis dele. Que significa, né, um fragmento, né, do corpo de São Paulo da Cruz. Agora eu vou falar para você, resumidamente, quem é São Paulo da Cruz, né, quem ele foi e a relação dele com a paróquia São Paulo, a paróquia que eu participo. Primeiro, quem foi São Paulo da Cruz? São Paulo da Cruz, também chamado de Paulo Francisco Daney. O da Cruz foi colocado depois, né? Ele tirou o Francisco Daney e colocou Paulo da Cruz, né? Acrescentou da Cruz. Ele nasceu em Ovada, na Itália. Filho de Lucas Daney e Ana Massari. Ele nasceu no dia 3 de janeiro de 1694, ou seja, na memória do Santíssimo Nome de Jesus, aquele que futuramente iria carregar no peito o nome de Jesus. Porque, vou mostrar aqui para vocês, este símbolo, que é chamado de coração passionista, que vocês veem aqui também na imagem, essas letras aqui significam paixão de Jesus Cristo. Ou seja, ele carregou no peito o nome de Jesus. E ele nasceu no dia, como eu acabei de falar, do Santíssimo Nome de Jesus. E ele carregou esse nome Santíssimo não só no coração passionista, mas no próprio coração dele, né? Que tinha gravado o Santíssimo Nome de Jesus. Quando ele nasceu, a mãe dele profetizou. Uma luz inundou o quarto, né? Uma luz muito brilhante inundou o quarto. E a mãe dele profetizou. Ela disse: se viveres, vereis grandes coisas deste menino. E de fato, São Paulo da Cruz fez jus à profecia da sua mãe, porque ele realmente foi um grande santo, né, que fez grandes coisas pela nossa Igreja Católica. Depois, ainda no ano de 1694, no dia 6 de janeiro, ou seja, solenidade da Epifania do Senhor, São Paulo da Cruz recebeu o primeiro sacramento da iniciação cristã, que foi o batismo.
ele alistou-se nas cruzadas para defender os lugares da Terra Santa. Mas ele recebeu uma iluminação interior e compreendeu que ele deveria combater por Deus, pela Igreja de Cristo, mas não com armas materiais, e sim com armas espirituais. Quando ele estava na idade de 26 anos, Nossa Senhora apareceu para Paulo da Cruz. Ele chama de iluminação interior, mas foi como que uma visão, né? São Paulo da Cruz viu a Virgem Maria com o hábito preto, né, da paixão. E ela pede para São Paulo da Cruz fundar uma congregação cujos membros deveriam vestir-se de luto e promover a grata memória da paixão de Jesus. Depois, no dia 22 de novembro, já do ano 1720, ele recebe exatamente o hábito preto da paixão pelo bispo Dom Gattinara. E esta data é considerada oficialmente o nascimento da congregação passionista. Ainda em 22 de novembro, ele inicia o Retiro Castellaso. E esse retiro vai até o dia 1º de janeiro de 1721, ou seja, dura 40 dias, onde São Paulo da Cruz fica recolhido na sacristia da igreja de São Carlos. Lá ele vive uma profunda experiência mística, e é onde ele escreve as regras da nova congregação, bem como o seu diário espiritual, que são as experiências que ele passou durante aqueles 40 dias. É um livrinho, né, fininho, mas que é muito profundo, né, muito profundo. E eu tenho ele, está aqui, vou mostrar para vocês, viu? Aqui é o diário espiritual de São Paulo da Cruz. Em 7 de junho de 1727, outro evento importante na vida de São Paulo da Cruz. Ele é ordenado sacerdote pelo Papa Bento XIII, lá na Basílica de São Pedro. No dia 14 de setembro de 1737, ou seja, na festa da exaltação da Santa Cruz, que por sinal estamos se aproximando, é inaugurado o primeiro convento passionista. Foi inaugurado no Monte Argentário e ele é dedicado, São Paulo da Cruz dedicou este convento à apresentação de Nossa Senhora no templo. Portanto, ele é chamado de Convento da Apresentação. Em 11 de junho de 1741, ele e seus companheiros emitem a primeira profissão religiosa. Então, eles passam a chamar-se passionistas. A palavra passionistas vem de pássio, significa paixão, né? E como o carisma da nova congregação era promover o culto e a grata memória da paixão de Jesus, então o povo passou a chamá-los passionistas. Mas o primeiro nome que São Paulo da Cruz iria chamar seria os pobres de Jesus. Mas depois o povo passou a chamá-los passionistas. No dia 6 de abril de 1755, aí os leigos dão início à Confraria da Paixão. Ou seja, o que é a Confraria da Paixão? São as regras dos religiosos que foi adaptada para os leigos. E ela foi aprovada, essas regras, pelo próprio São Paulo da Cruz. No dia 23 de novembro de 1769, o Papa Clemente XIV, enfim, aprova a nova congregação na Igreja Católica, a Congregação da Paixão de Jesus Cristo, também chamados passionistas. Já no dia 3 de maio de 1771,
é fundado o ramo feminino da congregação passionista. Porque o ramo masculino, que são dos missionários passionistas, dos padres passionistas, eles são, como acabei de dizer, missionários, né? Vivem vida apostólica. Já o ramo feminino é de vida contemplativa. E ele nasceu em Tarquínia, na Itália. Né? O ramo feminino da congregação nasceu em Tarquínia, na Itália. Então, São Paulo da Cruz, junto com a venerável Madre Maria Crucifixa de Jesus, né, fundou o ramo feminino da congregação, que são as monjas, que elas vivem vida contemplativa. Elas vivem os votos, assim como os padres missionários, de pobreza, obediência e castidade. Mas há um quarto voto, que este é o principal da congregação passionista, que é o voto de promover o culto e a grata memória da paixão de Jesus. Este é o voto principal da congregação. No dia 18 de outubro de 1775, ocorre o trânsito de São Paulo da Cruz, ou seja, São Paulo da Cruz, depois de uma vida de santidade, parte, enfim, para receber o prêmio, né, dos santos no céu, ou seja, ele parte para a glória eterna. E isso foi na festa de São Lucas Evangelista, santo que São Paulo da Cruz era muito devoto. Né? São Paulo da Cruz era devoto de São Lucas Evangelista, e ele partiu para o céu exatamente na festa litúrgica de São Lucas Evangelista. Ele morreu em Roma aos 81 anos de idade. No dia que ele faleceu, ele foi para o céu e apareceu depois para uma dirigida espiritual dele. E contou o que foi que aconteceu minutos antes do trânsito dele. Ele contou que, naquele momento que ele estava prestes a partir, baixaram na cela dele Nosso Senhor Jesus Cristo em sua gloriosa humanidade e divindade, junto com Nossa Senhora, e também aí Jesus e Nossa Senhora vieram acompanhados de alguns santos muito familiares de São Paulo da Cruz. O primeiro foi o próprio São Lucas Evangelista, né, que foi o santo que ele era devoto e ele partiu para a glória exatamente na festa litúrgica de São Lucas Evangelista. E o outro santo foi São Paulo Apóstolo, exatamente São Paulo Apóstolo, que é o nosso padroeiro principal, o padroeiro da nossa paróquia, da paróquia São Paulo, porque São Paulo Apóstolo era o onomástico de São Paulo da Cruz. E também Jesus e a Virgem Maria vieram acompanhados de São Pedro Alcântara. Por quê? Porque São Pedro Alcântara, que ele é chamado também de apóstolo do Brasil, né? Ou seja, ele é copadroeiro do Brasil junto com Nossa Senhora Aparecida. Então, São Pedro de Alcântara tem a sua festa litúrgica no dia 19 de outubro, no mesmo dia que depois ficou definida a festa de São Paulo da Cruz. Ou seja, tanto São Paulo da Cruz quanto São Pedro de Alcântara são celebrados no dia 19 de outubro. E no dia 29 de junho de 1867, enfim, São Paulo da Cruz, ele é proclamado santo pelo Papa Pio IX. Então, nessa data, dia 29 de junho, ou seja, na festa dos Santos Apóstolos, na solenidade dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo, São Paulo da Cruz é proclamado santo da nossa igreja. Agora, depois de explicar quem foi São Paulo da Cruz, eu vou explicar para vocês a relação dele com a nossa paróquia, Paróquia São Paulo. Primeiro, a primeira semelhança é que São Paulo da Cruz foi presbítero, ou seja, padre. E São Paulo Apóstolo também foi ordenado sacerdote. São Paulo da Cruz fundou uma comunidade que eu acabei de explicar, os passionistas, assim como
o apóstolo Paulo também fundou várias comunidades. E nós vemos essas comunidades nas suas cartas, né? Então ele destina, São Paulo, apóstolo, destina as suas cartas a várias comunidades que ele fundou. Nós vemos lá no Novo Testamento, por exemplo, aos Coríntios, né? Ali a comunidade de Coríntios é uma das comunidades, né, que São Paulo, apóstolo, fundou. E ele dedica as suas cartas. Então, são várias. Outras semelhanças. São Paulo da Cruz fundou a Congregação da Paixão de Jesus Cristo. E quem é o nosso padroeiro da igreja matriz da nossa paróquia São Paulo? Não é o Bom Jesus dos Passos, que é nosso Senhor Jesus Cristo na sua dolorosa paixão. E São Paulo da Cruz fundou exatamente a congregação que tem como fim honrar a Santíssima Paixão de Jesus Cristo. E o Bom Jesus dos Passos, ele é nosso Senhor no evento da sua paixão. No caso, foi quando Jesus levou a cruz para o Monte Calvário. Então, ele é conhecido com o título de Bom Jesus dos Passos, né? E São Paulo da Cruz fundou os passionistas, que tem como fim exatamente honrar, né, a Santíssima Paixão de Jesus Cristo. Outra semelhança, a congregação passionista tem como padroeira principal Nossa Senhora das Dores. E quem é Nossa Senhora das Dores é muito familiar a nós aqui em Teresina, porque ela é a padroeira da nossa igreja de Teresina, da Arquidiocese de Teresina. Próxima semelhança, São Paulo apóstolo, isso eu já acabei de explicar. Ele apareceu para São Paulo da Cruz no dia do trânsito de São Paulo da Cruz, para levar a alma de São Paulo da Cruz junto com ele para o céu. E, enfim, a última semelhança, São Paulo da Cruz, ele é celebrado, como eu acabei de dizer, no dia 19 de outubro. E dia 19 de outubro é exatamente o aniversário do nosso estado, do Piauí. Então, eis mais uma semelhança. Então, meus irmãos, eu quero dizer para vocês, São Paulo da Cruz, ele não veio à toa para a nossa paróquia São Paulo, mas foi uma providência divina. A providência divina que o trouxe para cá. Aqui no Piauí, que eu saiba, não lembro que tenha nenhuma paróquia, né? Nem mesmo aqui em Teresina, nenhuma paróquia ou comunidade dedicada a São Paulo da Cruz. Mas, através da sincronização da relíquia dele, ele virá para cá, para o Piauí, e com certeza ele vai ser mais conhecido. Por que eu estou dizendo isto? Porque não somos nós que escolhemos um santo para a devoção, não. Seja uma devoção pessoal, ou a devoção de uma paróquia, ou de uma comunidade, não somos nós que escolhemos, mas são eles próprios, os santos, que nos escolhem para proteger e guiar no caminho do céu. Então, não fomos nós que escolhemos São Paulo da Cruz. Ele veio por providência divina. Foi o próprio São Paulo da Cruz que nos escolheu, porque ele quer nos conduzir para o caminho do céu, para lá onde ele está, na glória eterna, junto com nosso Senhor e a Santíssima Virgem, os outros santos e os anjos. Então, ele quer nos conduzir. Então, ele quer ser o nosso amigo, né? São Paulo da Cruz quer ser o nosso amigo, e ele já é. Mas ele quer também que nós sejamos amigos dele, para que ele possa nos levar para o céu, né? Quando a gente partir, ele possa nos levar para o céu. E de já, ele já quer nos levar, através do exemplo dele de santidade, que deve ser imitado por todos nós, porque devoção é exatamente isto, é imitar o santo ou a santa. E outro ponto importante, São Paulo da Cruz, ele não substituirá nenhum padroeiro que
que já existe na paróquia São Paulo. Não, ele não veio para substituir. Nem o Bom Jesus dos Passos, que é o padroeiro, como eu já disse, da Igreja Matriz, nem o Sagrado Coração de Jesus, nem Santo Antônio e tampouco São Francisco. Não, ele não veio para substituir. Ele será apenas mais um intercessor para a nossa paróquia. Ele não tirará o que já existe. Não, ele não tirará. O que está permanece como está, né? Os padroeiros permanecem. Mas ele apenas acrescentará algo novo à paróquia São Paulo. Sem dúvida, ele acrescentará, porque ele não veio para tirar, mas ele veio para acrescentar algo novo na paróquia São Paulo. Uma nova devoção. E outro presente, eu falei no início deste vídeo que nós, paróquia São Paulo, ganhamos 2 presentes. O primeiro eu já falei, foi uma relíquia de primeira classe, uma relíquia ex-corpore São Paulo da Cruz. E o segundo presente que nós ganhamos foi uma imagem de São Paulo da Cruz de 1,20 m. Ela foi comprada com arrecadações dos fiéis e devotos de São Paulo da Cruz, de vários estados do Brasil. Então, deixa eu explicar para vocês. A imagem de São Paulo da Cruz de 1,20 m, ela não foi adquirida, né, com doações ela não foi adquirida com dinheiro, né, da própria paróquia São Paulo. Ou seja, não houveram despesas da paróquia para comprar a imagem que virá. Não. A imagem que virá foi conseguida com doações de fiéis. Eu disse para vocês, né, que São Paulo da Cruz fundou os passionistas. E lá na cidade de São Carlos, em São Paulo, tem um mosteiro passionista, um mosteiro dedicado ao próprio São Paulo da Cruz, né? Então, a madre deste mosteiro, que é a Madre Marta, né, ela se mobilizou, né, para ajudar, né, a conseguir a imagem, porque a gente não estava em condições de comprar. Então, ela se mobilizou. Então, ela pediu, né, doações dos fiéis que frequentam o mosteiro, de devotos de São Paulo da Cruz. Então, ela pediu doações, as pessoas se mobilizaram para doaram. Só que mesmo assim, a gente não tinha como, tava difícil para a gente conseguir o valor. Por quê? Deixa eu explicar para vocês. Porque a imagem de 1,20 m, ela custava em torno de uns 5 mil reais. Então, mesmo com as doações, ficaria difícil. Poderíamos até conseguir, mas era mais difícil. Então, o padre Giovanni, que é um padre da congregação passionista, ele conversou com a fábrica, a Imagens Brasil, e a fábrica baixou o valor da imagem. Então, de quase 5 mil reais, a imagem foi baixada, o valor da imagem foi baixado para 2.000 e alguma coisa. Ou seja, baixou muito, né? E ainda o padre Giovanni ainda nos ajudou com a doação do frete. Ou seja, ele nos doou o frete, que também não ia ser tão barato. E ele doou o frete para nós, para trazer, né, a imagem para nós. Então, como vocês verem, meus irmãos, a imagem foi adquirida com a caridade dos fiéis, né, que se uniram e doaram para a nossa paróquia São Paulo, a imagem de São Paulo da Cruz, de 1,20 m. Muito bonita, por sinal, né, uma imagem muito bem esculpida, que vocês vão ver. Então, só temos que agradecer a Deus, né, por mais este presente que nós ganhamos, porque não houveram nenhuma despesa da nossa parte, embora tenham tido doadores também aqui do Piauí, mas não teve despesas por parte da paróquia São Paulo para a compra da imagem, mas ela foi toda adquirida pela caridade dos fiéis que fizeram as doações, e a imagem foi comprada. Outro ponto importante:
que eu quero dizer para vocês. A relíquia de primeira classe de São Paulo da Cruz, ela veio como certificado de autenticidade. Assim como todas as relíquias de primeiro grau, elas sempre vêm com certificado de autenticidade. Este certificado, ele é em latim, ele é todo escrito em latim. E ele é assinado pelo postulador do santo, né? No caso, o certificado vem assinado pelo postulador de São Paulo da Cruz, ou seja, vem da postulação passionista. E como eu acabei de explicar, ele é todo em latim, né? E vem com o selo da congregação, né? Ou seja, é um documento que realmente atesta que a relíquia ela é verdadeira. Então não há como haver erro, não há como. A relíquia verdadeiramente ali é um fragmento do corpo de São Paulo da Cruz. E a relíquia, ela vem numa teca chamada de teca de relíquia. E essa teca, ela vem selada, né? Selada. E essa teca, ela vem selada e ela é redondinha, né? Tem um formato arredondado. E a relíquia, né? O fragmento do corpo de São Paulo da Cruz está dentro. Outra coisa, a relíquia, ela será colocada, depositada. Alguns chamam sepultada, mas eu já ouvi falar que a palavra sepultada é usada apenas para relíquias maiores. Então, ela será depositada no altar da igreja matriz, da igreja Bom Jesus dos Passos. Quem é aqui da paróquia São Paulo sabe que o altar da igreja matriz foi dedicado no ano passado pelo nosso bispo, o Dom Juarez. E que nele tem uma cruz, né? Uma cruz. E nessa cruz, que ela é como que um molde, né? De uma cruz. É um molde fundo, né? E a relíquia vai ser colocada exatamente ali. Ou seja, o padre vai mandar fazer um relicário que vai se encaixar naquela cruz. E nesse relicário é que será colocada a relíquia, a teca da relíquia de São Paulo da Cruz. Depois vai ser protegido com um acrílico, um vidro, eu não sei ainda, como o nosso padre fará. E vai ficar lá, né? Vai ficar sempre visível para que todos os fiéis possam venerá-la. Ou seja, ela vai ficar acessível à veneração dos fiéis, para que todos possam ver e venerar. Agora o convite. Tanto a relíquia quanto a imagem de São Paulo da Cruz, elas serão solenemente entronizadas numa missa paroquial no dia da solenidade de São Paulo da Cruz deste ano de 2024, ou seja, no dia 19 de outubro deste ano, a relíquia e a imagem serão solenemente entronizadas numa missa paroquial, ou seja, nesse dia não terá outras missas na paróquia, porque será um sábado, e todos daqui sabem que nos sábados já tem missas nas comunidades, só que nesse dia não terá, será missa única, missa paroquial. E essa missa será presidida pelo nosso arcebispo metropolitano, Dom Juarez, e concelebrada pelo nosso pároco, o padre Tertuliano. Então, desde já, eu faço o convite para vocês, que no dia 19 de outubro deste ano, às 19 horas, iniciará a Santa Missa da entronização da Santa Relíquia e da Sagrada Imagem de São Paulo da Cruz. E eu convido de já todos para participarem. Depois virão outros convites, né? Virá o convite paroquial. Mas por hora, eu já deixo aqui o meu convite em nome de toda a paróquia São Paulo para que vocês se façam presentes nessa missa muito especial, em que nós acolheremos a imagem e a relíquia de primeiro grau de São Paulo da Cruz, presbítero e fundador da Congregação da Paixão de Jesus Cristo, Passionistas. Agora eu vou explicar para vocês que sempre fez parte da tradição da nossa igreja venerar as relíquias dos seus santos.
Mas esse costume iniciou ainda no Antigo Testamento, ou seja, antes da igreja de Cristo existir, já existia a veneração de relíquias. E o primeiro exemplo disto foi quando Moisés, com os hebreus, atravessaram o mar, atravessaram o deserto rumo à terra de Canaã, né? Os hebreus atravessaram o deserto rumo à terra de Canaã e eles atravessaram em procissão, levando os ossos de José do Egito. Para confirmar para vocês, eu vou ler aqui Êxodo 13. Êxodo 13, versículos do 18 ao 19. Por isso, Deus fez com que o povo desse uma volta pelo deserto, para o lado do mar Vermelho. Os israelitas partiram do Egito em boa ordem. Moisés levou os ossos de José, porque este fizeram os filhos de Israel jurarem: quando Deus vos visitar, levareis daqui os meus ossos convosco, né? Então, José do Egito disse que quando Deus visitasse o povo, eles iriam levar os ossos de José do Egito, lá do Egito, para a terra de Canaã. E Deus visitou o povo. Visitou como? Visitou quando libertou o povo hebreu do jugo dos egípcios. Então, eles foram libertos, atravessaram o deserto, levando em procissão os ossos do Egito, os ossos de José do Egito, como este predisseram. E o que podemos aprender com isto? A igreja adotou esta prática, né, de veneração das relíquias. E eu acabei de ler que, ainda no Antigo Testamento, as relíquias eram veneradas. Como podemos aprender com esta passagem da Sagrada Escritura? Nós podemos aprender aquilo que a igreja nos ensina, meus irmãos, que os santos caminham conosco até a verdadeira terra prometida, o céu. Então, assim como José do Egito acompanhou os hebreus, José do Egito, um santo, né? Acompanhou os hebreus até a terra de Canaã, os santos nos acompanham na nossa peregrinação rumo à verdadeira terra prometida, que é o céu. Outro exemplo, ainda no Antigo Testamento, foi quando um morto ressuscitou ao ter contato com os ossos de Eliseu. Então, ainda no Antigo Testamento, eis outro exemplo de veneração de relíquias. Foi quando um morto ressuscitou, né? O morto foi jogado, né, no túmulo de Eliseu. E ao ter contato com os ossos deste profeta de Deus, o morto imediatamente voltou à vida. E isto está lá, vamos ler quem está aí com a Sagrada Escritura, em 2 Reis, aqui, 2 Reis, capítulo 13, versículo 21. Ora, aconteceu que um grupo de pessoas, estando a enterrar um homem, viu uma turma desses guerrilheiros e jogou o cadáver no túmulo de Eliseu. O morto, ao tocar os ossos de Eliseu, voltou à vida e pôs-se de pé. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, eis aqui outro exemplo de veneração de relíquias. Um morto foi jogado no túmulo de Eliseu e voltou à vida. Então, tanto o profeta Eliseu quanto José do Egito eram santos, porque não são santos só estes da era cristã. Não, a igreja também canonizou estes grandes homens e mulheres do Antigo Testamento, como que eu citei aqui, Eliseu, José do Egito e tantos outros, que foram exemplo de santidade, que foram grandes homens
que buscaram sempre fazer a vontade de Deus nas suas vidas. Foram obedientes ao que Deus lhes chamou. E agora vamos passar para o Novo Testamento. No Novo Testamento, lá em Atos dos Apóstolos, Deus faz milagres através de lenços e aventais usados por quem? Pelo nosso padroeiro, São Paulo Apóstolo, é o nosso padroeiro de paróquia. Então, Deus fez milagres, né, através dos lenços e aventais que o apóstolo Paulo usava. E isto está lá em Atos, vamos lá, em Atos 19, versículo 11. Vou ler para vocês. Deus fazia milagres extraordinários por intermédio de Paulo, de modo que lenços e outros panos que tinham tocado o seu corpo eram levados aos enfermos, e afastavam-se deles as doenças e retiravam-se os espíritos malignos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então aqui, meus irmãos, nós vemos que as pessoas que tocavam tanto em lenços como em outros panos que tinham tocado o corpo de São Paulo Apóstolo eram curados, tanto das enfermidades físicas do corpo, como até das enfermidades da alma. Ou seja, Deus realizava até exorcismos através dos lenços e outros lenços e outros panos que tinham tocado o corpo de São Paulo Apóstolo. O que nós podemos entender com isto? Que é o próprio Deus quem primeiro honra as relíquias dos seus santos, fazendo milagres por elas. Então, assim, Deus é o primeiro que honra as relíquias dos seus santos, quando ele faz milagres por elas. E isto quem diz é Santo Tomás de Aquino. Então, gente, a igreja, lá no Concílio de Trento, ela aprovou um decreto sobre a invocação e a veneração das relíquias dos santos e também das imagens sagradas. E eu vou ler para vocês um trecho desse decreto. Devem ser venerados pelos fiéis os santos corpos dos santos mártires e dos outros que vivem com Cristo, corpos que foram membros vivos do mesmo Cristo e templos do Espírito Santo, que por ele devem ser ressuscitados para a vida eterna e glorificados, e pelos quais Deus concede aos homens muitos benefícios. Então, eis aqui um trecho do decreto do Concílio de Trento, né? Quando a igreja aprova a invocação e a veneração tanto das relíquias como das imagens dos santos. Ou seja, não é paganismo, meus irmãos. Não é paganismo venerar as relíquias dos santos e nem as suas imagens. Ao contrário, a igreja condena, a igreja católica, ela condena quem não presta o devido culto a essas relíquias e às imagens sagradas. Ela condena. Quando a gente não respeita, quando a gente não venera, quando a gente despreza essas relíquias, essas imagens, nós estamos cometendo um pecado, porque a igreja condena essa prática. Então, ela exorta, né, que a gente venere, que a gente tenha respeito, que a gente cultue, né, tanto as relíquias como as imagens dos servos de Deus. Então, continuando aqui, meus irmãos e minhas irmãs, outro exemplo bonito que eu encontrei quando eu estava lendo sobre as relíquias é que quando o sacerdote, na procissão de entrada da Santa Missa, né, ele vem em procissão, aí ele beija o altar. Então, naquele momento que ele beija o centro do altar, ele faz uma oração
que se refere à relíquia que está, abre aspas, sepultada, fecha aspas, naquele altar. E eu vou ler para vocês, rezar, né, para vocês a oração. Nós vos suplicamos, Senhor, pelos méritos de vossos santos, cujas relíquias aqui se encontram, e de todos os demais santos, vos digneis perdoar todos os nossos pecados. Amém. Então é esta a pequena e bela oração que o padre faz silenciosamente naquele momento que ele entra em procissão e beija o centro do altar. Creio eu, vou aqui abrir um parêntese, né? Creio eu que se no altar não tem a relíquia de nenhum santo, nenhuma relíquia de algum santo, então eu creio que ele omite, né, a parte que diz cujas relíquias aqui se encontram, né? Ou então ele não faz a oração. Esse detalhe eu não sei informar, mas é certo que se tem relíquias ou alguma relíquia, ele reza esta oração. Muito bonito. Oração muito linda e profunda. Então, meus irmãos, nós podemos e devemos venerar os corpos dos santos, corpos que foram santificados pelos sacramentos e se consumiram de amor pela igreja, seja através do martírio, ou seja, nós devemos venerar esses santos que tiveram seus corpos santificados tanto pelos sacramentos como, por exemplo, pelo martírio, para aqueles que foram mártires de sangue. Exemplos: Santo Expedito, São Paulo Apóstolo, todos os apóstolos de Cristo, exceto São João Evangelista, que morreu de morte natural. Todos os outros foram mártires de sangue. Também São João Batista, que inclusive o relato do martírio de São João Batista está narrado na Sagrada Escritura. Ou então corpos que se consumiram pelas obras de caridade que realizaram. Então nós devemos venerar esses corpos que foram verdadeiramente santificados, tanto pelos sacramentos como pelo martírio ou pelas obras de caridade. E também porque a igreja sempre viu no corpo humano algo sagrado, né? Assim, um exemplo: a igreja não adora o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento da Eucaristia? Bem como nós podemos ver que a igreja, ela sempre nos pede esse respeito ao corpo, né? Ao nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Por exemplo, os corpos dos esposos, que são santificados pelo sacramento do matrimônio, para assim eles se doarem um ao outro e daquela doação gerarem filhos para Deus. Então, eis outro exemplo de como a igreja sempre viu no corpo humano algo sagrado. O mundo, meus irmãos, ele idolatra corpos nus. Então, porque nós, igreja de Cristo, não podemos venerar as relíquias daqueles santos ou santas de Deus, servos ou servas de Deus, que viveram toda uma vida de dedicação e amor a Jesus Cristo, à Santa Igreja, ao próximo. Por que nós não podemos venerar? Sim, podemos e devemos, porque foram corpos que foram, como eu expliquei agora há pouco, santificados pelos sacramentos e ainda santificados, seja pelo martírio ou pela vida de caridade que eles viveram. Então nós podemos, mais uma vez, eu ratifico, nós podemos e devemos venerar as relíquias dos santos. Mas nós, meus irmãos, devemos venerar as relíquias e as imagens dos santos ou santas de Deus. Ou seja, é um culto de dulia. A Nossa Senhora, que está só abaixo de Deus, mas acima de todos os santos, é hiperdulia. São José, que é o primeiro dos santos, ou seja, o maior depois de Nossa Senhora, é protodulia. Por quê? Porque a adoração
que significa ter intimidade, nós devemos só a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, no Santíssimo Sacramento do altar. Então, adorar, nós devemos adorar só a Deus, a Jesus Cristo na Eucaristia, porque Jesus Cristo é Deus encarnado. E adoração é o culto de, eu acabei de explicar, aos santos é culto de dulia, a Deus é culto de latria, a Deus é culto de latria. E esse culto nós devemos só a Deus. Porque se nós, aspas, adoramos, fecha aspas, algo que não seja Deus, então nós estamos na idolatria, né? Então nós podemos adorar só a Deus e venerar os servos e as servas dele, que deram testemunho da sua fé, da sua esperança e da sua caridade enquanto viveram aqui nesta terra. São Paulo da Cruz, ele aponta para Cristo crucificado. Ó, vocês verem aqui, ó, na imagem de São Paulo da Cruz, ele está apontando para Cristo crucificado. E assim, meus irmãos, todos os santos sempre nos levam a Deus, somente a quem nós devemos adorar. Então, assim, São Paulo da Cruz, ele aponta para Cristo crucificado. E todos os santos são assim, eles sempre nos mostram Deus. Todos os santos sempre nos mostram Deus. Porque só a Deus nós devemos adorar. Então, meus irmãos, se até os santos, eles adoram e apontam para Deus, então nós que devemos seguir o testemunho desses santos também devemos só adorar a Deus e mostrar a Deus, mostrar Jesus Cristo, seu evangelho, a sua palavra para os nossos irmãos e irmãs, ou seja, mostrar a Deus para os nossos irmãos e irmãs, assim como os santos fizeram. E dos santos nós podemos dizer aquilo que aquela frase, aquele versículo que São João Batista falou do evangelista. Aquilo que São João Evangelista falou de São João Batista. O que ele disse? Que São João Batista não era luz. Assim como os santos não são a luz, assim como São Paulo da Cruz não é a luz. Mas que São João Batista veio para dar testemunho da luz. E assim acontece. São Paulo da Cruz, ele não é a luz, mas ele veio para nos dar testemunho da luz que é Cristo Jesus. Meus irmãos, quando nós recorremos a São Francisco de Assis, que foi também um santo fundador, o que nós aprendemos com ele? Nós aprendemos a pobreza evangélica, a sermos humildes de coração. Então assim, quando nós vamos pedir uma intercessão de São Francisco de Assis, qual é a primeira imagem que ele nos passa? É a imagem da simplicidade, da pobreza evangélica. E pobreza evangélica não significa só deixar, né, quem é rico, os seus bens materiais. Não, pobreza evangélica significa humildade. Então, tanto ricos quanto pobres podem viver a pobreza evangélica, ou seja, é viver uma vida de humildade, uma vida de desapego aos bens materiais. E é isto que São Francisco primeiro nos ensinou com a sua vida, de total doação a Deus e despojamento, né, das riquezas que ele possuía, para ter unicamente a Deus como seu tesouro. Então essa é a primeira imagem que nos passa São Francisco, né, da humildade, assim como a Sagrada Escritura fala de Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo fala de si: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, é essa humildade, né, que o Evangelho nos ensina, né, essa pobreza, essa humildade que o Evangelho nos ensina e que São Francisco de Assis veio para nos ensinar. Quando nós recorremos a Santa Teresa d'Ávila, outra fundadora, né, outra santa fundadora, o que nós aprendemos com ela? A ter vida de oração e mais, a transformar a nossa vida numa oração. Então, é isto que primeiro
nos repasse Santa Teresa d'Ávila, né? A converter a nossa vida numa oração, ou seja, que cada momento nós devemos viver com o coração voltado para o alto, como ela dizia, o Senhor está até entre as panelas. Por quê? Porque ela percebeu que quando a gente está unido a Deus, a gente está sempre em oração, né? A gente está sempre com o coração ligado a Deus. E isto é uma oração, né? Então, por isso que nós devemos converter toda a nossa vida em oração, né? Não significa, quando Jesus disse orar sem cessar, não significa passar o dia todo rezando, porque nem quem vive nos mosteiros fazem isso. Não, eles trabalham também, eles têm os trabalhos do mosteiro, do convento, mas eles aprendem, né, a ter essa vida de oração, essa vida contínua, ou seja, a fazer todas as atividades deles com o coração voltado para o céu, para o alto, para Deus. E com São Paulo da Cruz, meus irmãos, não é diferente. O que